Você costuma deixar tudo para os 45 do segundo tempo? Gosta de trabalhar sob pressão? Ou acha que vai levar um tempinho para fazer uma tarefa e leva muito mais? Eu sei porque eu já fui assim. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar por que você age desse jeito e qual é a melhor forma de resolver. Eu sou a Gabriela Bride e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar aqui embaixo. Também não esquece de ativar as notificações para saber quando tiver conteúdo novo. E por último, clica no like para fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Desde que eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, um dos desabafos que eu mais escuto é: eu não consigo vencer a procrastinação. Eu sei porque essa carga é muito pesada, eu costumava ser assim também. Eu achava que eu precisava dessa pressão da última hora para conseguir entregar um trabalho melhor, só que no final das contas o que acontecia era que o resultado do meu trabalho ficava muito aquém do que de fato eu conseguiria fazer. Com isso os erros passavam e no final das contas esse hábito de ficar procrastinando o tempo todo só comprometia a qualidade do meu trabalho final. Teve uma vez que eu deixei para me inscrever num curso importante, ficou para a última hora e quando eu tava ali, faltando 10, 15 minutos para a inscrição, eu vi que faltava um documento muito importante da minha universidade que eu só ia conseguir pegar como presencial. E aí o que aconteceu? Eu não consegui me inscrever porque não ia dar conta de fazer. Foi ali naquele momento que eu pensei: chega, não dá mais, isso tá me prejudicando, eu não quero mais ser uma procrastinadora crônica. Eu espero que você não precise passar por esses momentos de nervosismo, né? Chegar numa situação dessas para dizer que não quer mais ter esse tipo de comportamento também. Então, primeiro de tudo, eu vou te tranquilizar. Tem jeito. O primeiro passo é identificar por que você faz isso e aí então a gente vai agir nesse problema. Procrastinar é uma estratégia do nosso cérebro para dar conta de tanta demanda. Ele naturalmente vai criando uma priorização na sua cabeça de acordo com os prazos que estão mais próximos. E eu não sei se vocês começam a enxergar a raiz do problema, porque tudo isso, o pano de fundo para procrastinação, é a falta de organização. Mas a gente vai chegar lá. Você não tá sozinho no mundo, tá? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente sobre os hábitos de procrastinação. E ela foi feita no mundo todo. E aqui no Brasil, 52% dos brasileiros confirmaram que tem o costume de deixar tudo para a última hora. Então quer dizer que a gente poderia afirmar que a procrastinação é cultural do brasileiro? Quando a gente compara com os outros países, tem uma diferença. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, essa proporção de pessoas que confirmam que são procrastinadoras é de 20%. Tem uma diferença muito grande. Então tem como quebrar esse padrão? Claro que tem. Você vai ver que depois as engrenagens vão se encaixando e as coisas parecem que vão entrar no trilho depois que você vence essa barreira. Então, agora eu vou te mostrar alguns dos principais motivos que levam à procrastinação. Um dos motivos mais frequentes para procrastinação é a falta de tempo. E é o que eu acabei de falar. Você tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, que acaba empurrando com a barriga e vai naturalmente priorizando e quando vê tá tudo para cima do laço. Sabe quem que reclamava muito de falta de tempo também? Leonardo da Vinci. O cara é um dos artistas mais geniais que essa terra já teve e vivia dizendo que não tinha tempo para terminar as suas obras. Ele tem uma dezena de obras inacabadas, ainda tem uma teoria de que a Mona Lisa, que está exposta lá no Louvre, também não foi finalizada. E aí, recentemente, pesquisadores do King's College de Londres e também da Universidade de Pavia, na Itália, se debruçaram sobre esse trabalho do Leonardo da Vinci para tentar entender o que estava por trás dessas obras inacabadas que ele não conseguiu concluir. E a principal hipótese desses pesquisadores é de que Leonardo da Vinci tinha déficit de atenção. Então ele era genial de criatividade para começar os projetos, mas ele não tinha consistência para finalizar. E como tinha um fluxo muito grande dessa criatividade, de novas ideias, ele começava um projeto novo e não terminava, começava um projeto novo e não terminava, e ele dizia que não tinha tempo suficiente para terminar tudo aquilo que ele já tinha começado. Você já se identificou com isso? Mas escuta o que eu vou te falar. A única forma de sair desse looping é começar a organizar tudo que você tem para fazer. E aí tem um exercício que é muito prático. Você vai pegar uma folha em branco e colocar absolutamente tudo com o prazo previsto para você fazer isso. Qual é o seu deadline para aquela tarefa? Então, imposto de renda 31 de março. Mas qual que é o pulo do gato? Você não vai colocar na sua agendinha depois que é para fazer no dia 31 de março. A gente vai trabalhar com uma margem de manobra antes. Então, a gente vai colocar de 10 a 15 dias antes, se esse prazo for um pouco maior. Para as coisas que são daqui uma semana, por exemplo, você pode colocar 2 dias antes, que é o suficiente para você ter uma margem de manobra para imprevistos e também começar a desafogar aquilo para você não ter mais esse comportamento de fazer tudo nos 45 do segundo tempo. E aí vai chegar um momento que você vai dizer: pô, Gabi, tô jogando tudo pra trás, tá acumulando lá atrás.
Calma, a gente vai diluir. Mas o começo é assim mesmo. Esse começo vai ter mais coisa para fazer porque você tá com muita pendência. A tendência é que você vá aos poucos eliminando, criando esse hábito de colocar prazos um pouquinho mais cedos e aí você não vai mais trabalhar com a corda no pescoço, combinado? O segundo motivo é a complexidade da tarefa. Você já esteve diante de um problemão e não sabe nem por onde começar? Bom, o que a gente faz quando tem um problemão na mão? A gente transforma em probleminhas menores. Então a solução diante de uma coisa que é tão complexa de realizar é fragmentar em tarefas menores. Isso serve para muita coisa na tua vida. Desde a faxina em casa, que você vai executando por cômodos ou por atividades, né? Primeiro varre, depois passa o pano e assim vai fazendo em pequenas atividades menores. Serve também para um projeto pessoal, um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, que você tem várias etapas. Você se compromete a um dia de cada vez você ir fazendo alguma coisa. Então agora você senta e vai fazer a revisão bibliográfica. Amanhã você vai fazer somente a introdução. Quando você pega um problemão e transforma em pequenos probleminhas, é como se você fizesse de um elefante várias formiguinhas e assim você vai resolvendo uma de cada vez. É muito mais fácil para o seu cérebro primeiro entender o que você está fazendo e depois para ter aquela sensação de que você está conseguindo realizar alguma coisa. E isso te dá ânimo, te dá gás para continuar. E eu não vejo problema em você ter uma recompensa quando consegue terminar alguma dessas tarefas que sejam mais complexas. Claro que você não vai sentar e comer um bombom toda vez que você terminar uma parte, né? Vai sentar no sofá e assistir um filme, você vai perder tempo demais, mas crie pequenas recompensas de coisas que te fazem bem para você ter essa perspectiva, porque tem tarefas que realmente são chatas, são enfadonhas e que se você tiver uma perspectiva de que lá no final delas vai ter alguma coisinha boa para fazer, você vai se disciplinar a fazer e a cumprir aquela tarefa. Mais uma vez, gente, não vamos criar hábito ruim não, tá? Vamos pensar numa recompensa que seja boa. O terceiro motivo é o medo do fracasso. Quantas vezes você já quis muito alguma coisa e aí quando entende o tamanho do esforço, do desafio, da necessidade de relação que vai precisar, você começa a pensar: mas eu nem queria, acho que não é pra mim. Tem sempre aquela vozinha no fundo da cabeça dizendo: o que você vai dizer pros outros se você não conseguir? Como é que você vai explicar isso? E aí vem uma verdade dolorida. Tem fracasso maior do que nem começar? A gente tem que parar de enxergar o erro como algo exclusivamente ruim. E aqui eu vou te dar 2 exemplos. Imagina uma pessoa que joga sempre na zona de conforto. Ela não faz nada se não tem certeza que vai conseguir. Aí ela não tenta. Por que ela vai fazer isso? Ela não sabe se vai dar certo. E aí tem outra que tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Vai, arrisca, vai atrás, tenta de novo, busca outra vez. Se você fosse empresário e tivesse que contratar uma dessas 2 pessoas, quem você contrataria? A que não se arrisca e joga sempre na zona de conforto ou a que pelo menos tenta, que vai atrás? A gente precisa mudar a perspectiva e ver que o fato de você tentar e errar é muito mais valioso do que você não fazer nada. E como a gente vai resolver esse medo? Dando a cara a tapa, tentando, fazendo, ralando, até conseguir. A 4ª razão para você procrastinar é o perfeccionismo. E se você se identifica com isso, você já deve ter ouvido aquela frase: o bom é inimigo do ótimo. Eu odiava ouvir essa frase, porque o chapéu servia. Eu já deixei de entregar algumas coisas porque eu ficava refinando e esperava que eu conseguisse executar tudo aquilo do jeito que estava na minha cabeça. E no fim das contas a gente não consegue. E a gente não pode depender disso para poder entregar, a gente tem compromisso para cumprir. Então, para evitar de honrar com esses compromissos, o que a gente faz? É mais uma daquelas frases que eu também odeio, que é: melhor feito do que perfeito. Eu odeio ela, mas ela é muito real. E como é que a gente vai começar a trabalhar isso para lidar com o nosso perfeccionismo de entregar alguma coisa? A gente primeiro garante que o trabalho tá pronto. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalho fazendo reportagens. E é claro que a gente quer fazer sempre o melhor trabalho, o melhor texto, com uma sacada genial, com as melhores palavras. Às vezes o tempo não dá. Às vezes eu tenho que gravar tanta coisa que a hora que eu tenho para, de fato, escrever, o meu chicote tá cantando, eu preciso entregar o texto pro meu editor. Então qual que é a minha estratégia? Eu garanto algo minimamente aceitável, né? Não é aquela coisa que eu vou olhar no ar e falar: meu, que coisa horrível. Minimamente aceitável que eu me reconheça naquele trabalho, beleza? Ok, passa. Tá perfeito? Não tá. Tem como melhorar? Muito. Se sobrar tempo, eu volto, reviso e aí sim eu vou fazendo. Então troca uma palavrinha aqui, muda a estrutura de um lado, volta, mexe, troca uma entrevista aqui e aí sim, se der tempo, eu entrego a minha versão perfeita. Se não der, eu tenho um trabalho minimamente aceitável e que está pronto
no deadline. E o último motivo é o otimismo. A gente tende a achar que vai levar menos tempo do que realmente leva para fazer alguma coisa. Então às vezes você acha, não, em 15 minutinhos eu resolvo isso e daí eu entrego. Não. Aí leva meia hora, 40 minutos, ou acontece algum imprevisto que você não consegue fazer naquele tempo e você não entrega. E aí tem uma teoria muito legal da gestão do tempo chamada Lei de Parkinson. E ela diz o seguinte: o tempo de execução do trabalho tende a preencher o que estiver disponível. Ou seja, se você não determinar um tempo específico para fazer aquela tarefa, certamente você vai levar mais tempo do que precisa. Então, quando eu mostro o meu planejamento diário, vocês vão ver que tanto nos compromissos tem o tempo que eu vou levar numa reunião ou para um outro compromisso que eu tenha, numa atividade física, num médico, vai ter o tempo daquela atividade. Mas nas tarefas, coisa besta que eu anotei, também tem o tempo de execução. Mandar ou responder um e-mail, tarefa doméstica, fazer uma ligação, marcar alguma coisa, tudo isso eu coloco, vou levar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, porque daí é o momento que eu vou sentar na frente do computador e pensar, agora eu vou resolver isso aqui e eu tenho no relógio 10 minutos. Valendo! E é o que tem. E aí, geralmente, você começa a perceber quanto tempo você leva para uma atividade, você evita de ficar querendo distração, de entrar no WhatsApp web, responder alguém, aí você olha um outro e-mail, isso passa. Então, quando você determina um tempo específico para fazer aquela atividade, você aprende a dimensionar quanto tempo de fato você vai levar e evita perder tempo por ter subestimado o tempo de execução daquela tarefa. Vocês perceberam como é muito mais fácil, a partir do momento que você entende por que você está procrastinando, começar a agir direto no problema. Se você ficou com alguma dúvida ou identifica algum outro motivo que possa estar gerando essa procrastinação em você, não deixa de deixar o comentário, não deixa de deixar, ótimo. Se você ficou com alguma dúvida ou até identificou algum outro motivo que te leva a procrastinar, não deixa de comentar aqui embaixo isso pra gente trocar ideia, pra gente continuar conversando. Se você conhece algum procrastinador crônico, manda pra ele esse vídeo pra ajudar a colocar a vida em ordem, tá bom? Até a próxima!